Será que você deveria pensar que esse é o seu último ano de cursinho e não existe outra possibilidade se não ser aprovado na faculdade no próximo ano? Não encarar como uma possibilidade o cursinho no ano que vem? Meu nome é Rômulo de Moraes, eu sou professor do melhor cursinho da minha cidade, fui aprovado em segundo lugar na faculdade de Grande Dourados, uma federal, e hoje faço faculdade de medicina na melhor particular do estado de Goiás, com bolsa 100%. Bom, esse vídeo é para você que se motiva com algumas narrativas que têm surgido hoje em dia por aí. Narrativas do tipo que você deve considerar um objetivo como apenas um plano A e deve fazê-lo dar certo a qualquer custo. Mas quando isso vem para o universo do vestibular, eu preciso te dizer uma verdade muito difícil de ser encarada. Existe sim a possibilidade de você fazer cursinho ano que vem e talvez ela seja maior do que a possibilidade de você ser aprovado. E você deve encarar isso com racionalidade. Nesse vídeo eu vou te explicar alguns pontos para que você encare isso com racionalidade e te convencer de que isso pode te levar sim à aprovação. Quando você entende essa verdade, isso te deixa mais próximo da sua aprovação. Mas antes de te falar esses pontos, eu vou te dizer o porquê essa cabecinha aí está tão ansiosa e está querendo tornar isso como um plano A e que isso não pode dar errado em momento algum. O primeiro motivo é a comparação. Você se compara muito e você se compara com pessoas que estão próximas a você e pessoas que já passaram. Você não se compara com aqueles que estão abaixo, com aqueles que estão percorrendo o caminho que você já percorreu. Então a comparação, ela é uma grande inimiga nesse processo do vestibulando. O segundo ponto é o medo de decepcionar aquelas pessoas que você ama. Então você considera como pré-julgado por aqueles que você ama e considera que se não for aprovado, você vai decepcioná-los. E esse medo de decepcionar as pessoas que você tanto ama te gera essa ansiedade. Então esses são os dois principais pontos que você tenha essa ansiedade. Primeiro, a comparação e segundo, o medo de decepcionar as pessoas que você ama. Entendendo isso, essa ideia de não encarar o próximo ano como um ano de cursinho já passa a fazer menos sentido. Mas eu quero te falar aqui alguns pontos que você também deve considerar. E o primeiro ponto é que a concorrência está gigantesca. Realmente existe uma grande concorrência hoje em dia. Hoje em dia a concorrência está maior do que um ano atrás. Então esta concorrência tem aumentado exponencialmente ao longo dos anos. E isso é um aspecto favorável para você considerar o ano que vem como um ano também de cursinho, como um ano que você também vai estar se preparando para passar no vestibular ou para passar no concurso que você tanto deseja. E o segundo ponto é que você parou a sua vida em outros aspectos para priorizar o estudo para o vestibular. Consequentemente, o vestibular tem grande importância na sua vida neste momento. Então, ele é o objetivo mais importante na sua vida atualmente. Você abdicou de algumas coisas, como talvez diminuir o ritmo da academia, ou simplesmente parou a sua academia, parou de ter uma convivência com os amigos, parou de ter uma convivência com a família como era antes, para focar no vestibular. Isso é normal, não estou dizendo que isso não deve ser feito. Como você está em uma etapa que você precisa cumprir esse objetivo, e esse objetivo é o principal na sua vida agora, você realmente tem que abdicar de algumas coisas. Você precisa priorizar os seus estudos. Mas isso colocou este ponto, que é passar no vestibular, em um ponto mais importante da sua vida agora. Então você está considerando isso como o único objetivo da sua vida. Você não vê as outras coisas tão importantes quanto ver o vestibular. E na verdade, na vida real, isto não é tão importante quanto você pensa. Existem inclusive escolhas que você vai ter que optar depois de passar na faculdade de medicina, que são igualmente importantes do que passar no vestibular. Mas agora, como você está olhando, analisando somente por esse lado, você considera isso muito importante e você tende a não querer ver o ano que vem como um possível ano de repetir o cursinho, de repetir esse processo de preparação que você está passando. E por ter essa grande importância na sua vida, você acredita que esse evento é igualmente importante para as outras pessoas que estão ao seu redor. Você sente ansiedade em falar para os seus familiares que está fazendo cursinho e sente ansiedade da ideia de ano que vem falar para os seus familiares e amigos que vai repetir o ano de cursinho. Mas eu preciso te falar uma grande verdade. Isso não é igualmente importante para eles. Eles vão continuar vivendo a vida enquanto você está no cursinho e vão continuar vivendo a vida quando você for passar. A prova disso é que existem pessoas na medicina que estão com idade mais avançada e a família nem sequer relembra desse evento que é o cursinho na vida delas. Então ninguém comenta quando você passa que você passou pelo cursinho, quando passa um tempo, logicamente. Então,
ao longo de 2 anos de faculdade, por exemplo, ninguém mais vai lembrar que você passou 2, 3, 4, 5, 6 anos de cursinho e vão continuar vivendo a vida normalmente, sem sequer lembrar desse evento. E o terceiro ponto que eu tenho que te falar é um ponto muito importante que muitas pessoas não te dizem e você possivelmente não analisa dessa forma. Bom, para ter um salário de um médico, hoje em dia, aplicando dinheiro em banco, fazendo aplicações de dinheiro, eu imagino, eu não sou a melhor pessoa para te dizer isso, eu não sou um consultor financeiro nem nada, mas eu imagino que você deva ter muito dinheiro no banco para ter um salário de médico. Seja o salário inicial de uns 8, 10, 15 mil de médico, ou seja o salário quando você vai crescendo na profissão. Mas eu imagino que para ter o salário de um médico você precisa de muito dinheiro aplicado. Então você deve olhar a vaga de medicina, principalmente uma federal ou em uma particular com bolsa. Se você tem condições de fazer na particular também, ok, você deve olhar por essa ótica também, mas você deve olhar a vaga de medicina como algo que valha dinheiro, como algo mercadológico, como algo que tem um olhar também financeiro. Então, quanto custa uma vaga de medicina hoje? Para aquelas pessoas, né, que compram a vaga de medicina, será quanto que elas pagam em uma vaga de medicina? Então, é muito dinheiro. Logicamente, se você analisar por essa visão financeira, você vai ver que as pessoas demorariam muito tempo para construir um valor financeiro desse. E é muito dinheiro. É muito dinheiro aplicado no banco para você ter um retorno de um médico também. Então analise a vaga de medicina como algo mercadológico, como algo que você vai construir durante um período de tempo maior. Ninguém conquista essa quantidade de dinheiro que valeria a vaga de medicina em um ano. Ninguém conquista ela em 6 meses. Então é normal mesmo você passar alguns anos de cursinho. E o último ponto desse vídeo é sobre a visão pragmática. Não existe motivo para você estar se preocupando agora, neste momento, em uma possibilidade de você fazer cursinho ano que vem. Porque se esse momento chegar, ele vai chegar depois da prova. E a única coisa que você pode fazer agora para se preparar bem para essa prova é não se preocupar com isso e priorizar os seus estudos. Então, de forma pragmática, não existe motivo para você ter toda essa comparação e ter toda essa ansiedade e esse medo de decepcionar as pessoas que estão à sua volta. O motivo desse vídeo é para diminuir realmente a sua ansiedade e tornar o seu processo de estudo um processo mais leve e um processo que você pode ter mais retorno. Muito obrigado e até a próxima.